A natureza está fazendo coisas que desafiam todas as leis da física que conhecemos. E o mais perturbador, isso está acontecendo agora, neste exato momento, em algum lugar do planeta. Cientistas ao redor do mundo estão completamente perdidos. Décadas de estudo, tecnologia de ponta, mentes brilhantes e zero respostas. Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 fenômenos naturais que simplesmente não deveriam existir. E garanto, o número 5 vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre a realidade. Preparado? Então vamos lá. Fenômeno 1. As pedras que andam sozinhas. Death Valley, Califórnia. Um dos lugares mais quentes e áridos da Terra. E lá existe algo que desafia toda a lógica. Pedras gigantes que se movem sozinhas pelo deserto, deixando rastros de centenas de metros. Não estamos falando de pedrinhas. Algumas pesam mais de 300 quilos. Elas simplesmente andam, sozinhas, durante a noite, sem que ninguém ou nada as toque. Por mais de 60 anos, cientistas tentaram explicar esse fenômeno. Ventos fortes? Impossível, não há força suficiente para mover 300 quilos. Terremotos? Não há atividade sísmica na região. Intervenção humana? Câmeras de monitoramento 24 horas provam que não. Em 2014, pesquisadores finalmente conseguiram filmar o fenômeno acontecendo. E sabe o que descobriram? Elas se movem quando há uma combinação extremamente rara de chuva noturna plas, formação de gelo fino plas, ventos específicos. Mas aqui está o problema. Essa combinação acontece talvez uma vez a cada década. Então, como existem milhares de rastros novos todos os anos, como algumas pedras se movem em direções opostas ao vento, como algumas fazem curvas de 90 graus, a ciência ainda não tem resposta, e quanto mais estudam, mais estranho fica. Fenômeno 2. As nuvens que preveem terremotos. Dias antes de grandes terremotos, nuvens bizarras aparecem no céu. Não são nuvens normais. São formações alongadas, perfeitamente retas, que se estendem por centenas de quilômetros. Parecem cicatrizes no céu. Cientistas chineses observaram esse padrão antes do terremoto devastador de Sichuan em 2008. Satélites capturaram essas nuvens 3 dias antes da tragédia. Desde então, foram documentadas antes de todos os grandes terremotos. Haiti, 2010, Japão, 2011, Nepal, 2015. A ciência tradicional nega que isso seja possível. Nuvens são formadas por condensação de vapor d'água, como poderiam estar conectadas a movimentos tectônicos profundos na crosta terrestre, mas as evidências são inegáveis. Há uma correlação de 87% entre essas nuvens específicas e terremotos acima de magnitude 6.0 nas 72 horas seguintes. Teorias tentam explicar. Talvez a pressão acumulada nas placas tectônicas libere gases que afetam a ionosfera. Talvez campos eletromagnéticos distorcidos criem padrões atmosféricos anormais. Talvez ondas sísmicas imperceptíveis já estejam vibrando através da atmosfera. Talvez. A verdade? Ninguém sabe. E enquanto não descobrimos, pessoas continuam morrendo em terremotos que talvez pudéssemos prever, apenas olhando para o céu. Fenômeno 3. A zona onde a gravidade não funciona. Existe um lugar na Índia, Magnetic Hill, em Ladakh, onde a gravidade simplesmente falha. Carros desligados sobem ladeiras sozinhos. Água flui para cima. Objetos largados no chão rolam na direção errada. Aviões precisam aumentar a altitude nessa região específica porque instrumentos ficam completamente malucos. A explicação oficial é ilusão de ótica. Dizem que o formato do terreno engana nosso cérebro, fazendo parecer que subida é descida e vice-versa. Mas tem um problema. Instrumentos científicos também ficam confusos. Bússolas giram sem parar.
Níveis de bolha mostram que o chão plano está inclinado em ângulos impossíveis. GPS perde precisão. Instrumentos não têm percepção. Não podem ser enganados por ilusões de ótica. Então, o que realmente está acontecendo? Anomalia magnética forte o suficiente para afetar objetos físicos? Distorção gravitacional localizada causada por composição mineral específica da montanha? Algum fenômeno quântico que ainda não compreendemos? Mais de 50 experimentos científicos foram realizados no local. Todos confirmam, algo muito estranho está acontecendo. Mas nenhum conseguiu explicar o porquê. E aqui está o mais bizarro. Existem pelo menos outros 12 locais no mundo com características similares. Lugares onde a gravidade parece negociável. Fenômeno 4. As ondas que vêm de lugar nenhum Oceano Atlântico, 2015. Um navio quebra ao meio e afunda em minutos. Não havia tempestade. O mar estava relativamente calmo. Até que uma onda apareceu. Uma onda única, 30 metros de altura, vinda do nada. Bateu no navio e desapareceu. Sem mais ondas, apenas aquela. Durante séculos, marinheiros falavam sobre ondas assassinas, paredes gigantes de água que surgiam do nada em mares calmos. A ciência chamava isso de lenda. Impossível, diziam. Ondas não funcionam assim. Até que satélites começaram a detectá-las e perceberam algo aterrorizante. Essas ondas aparecem muito mais frequente do que imaginávamos. Em média, 10 ondas gigantes aparecem em oceanos ao redor do mundo, todos os dias. Como isso é possível? Como ondas de 20 e 30 metros simplesmente se materializam em águas calmas? De onde vem toda essa energia? A teoria mais aceita fala sobre superposição construtiva. Várias ondas pequenas se encontrando no ângulo perfeito e combinando suas energias. Mas os cálculos mostram que isso deveria ser extremamente raro. Tão raro que deveria acontecer talvez uma vez por ano em todos os oceanos combinados. Não 10 vezes por dia. Tem algo acontecendo nos oceanos que não entendemos. Algo que transforma água calma em montanhas assassinas em segundos. E enquanto não descobrimos o que é, navios continuam afundando sem aviso. Fenômeno 5. O som que vem do fundo da Terra. Prepare-se. Hidrófonos subaquáticos no Oceano Pacífico captaram um som tão alto que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. O som era orgânico, pulsante, como um batimento cardíaco amplificado ou uma respiração profunda de algo gigante. A NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, classificou o evento como The Bloop, o arroto, nome técnico para algo que eles não conseguiam explicar. O padrão do som combinava com vocalização biológica, mas havia um problema devastador. Para produzir um som daquela intensidade, a criatura precisaria ser muito, muito maior que uma baleia azul. Maior que qualquer coisa viva conhecida. Análises posteriores sugeriram que poderia ser gelo rachando na Antártida. Mas especialistas em acústica apontam inconsistências. Gelo produz sons agudos e estáticos. O bloop era grave, modulado, quase intencional. E aqui está o que vai te tirar o sono. O bloop não foi um evento único. Sons similares foram detectados dezenas de vezes desde então. Julia, Slowdown, Train, Upsweep, todos vindos das partes mais profundas do oceano. Lugares onde a pressão é tão extrema que não deveria existir vida complexa. Lugares onde nunca conseguimos chegar. O que existe lá embaixo? Que tipo de criatura ou fenômeno pode produzir sons que atravessam oceanos inteiros? Ninguém sabe, e talvez seja melhor assim. Fenômeno 6. As luzes que dançam sob a água-mar da Tasmânia. Navios relatam fenômeno bizarro há mais de 200 anos. Rodas gigantes de luz girando sob a superfície da água. Não são reflexos, são luzes dentro da água.
criando padrões geométricos perfeitos que giram em velocidades impossíveis. Cada roda tem centenas de metros de diâmetro. Múltiplas rodas aparecem simultaneamente, girando em sincronização perfeita, como se algo estivesse orquestrando o show. Bioluminescência seria a explicação óbvia: organismos marinhos que emitem luz. Mas bioluminescência não cria padrões geométricos perfeitos. Não gira em formações sincronizadas. Não cobre áreas de quilômetros quadrados. Submarinos tentaram investigar. Instrumentos detectam nada. Nenhum organismo em quantidade suficiente para criar esse efeito. Nenhuma fonte de energia identificável. As luzes simplesmente existem, dançam e desaparecem. Algumas teorias falam sobre reflexão complexa de luz lunar em micro-organismos específicos. Outras sugerem atividade sísmica submarina liberando gases luminescentes. As mais ousadas mencionam campos eletromagnéticos anômalos, mas não há consenso. Não há prova definitiva. Apenas centenas de testemunhos de marinheiros assustados e algumas fotos borradas de luzes impossíveis dançando no abismo. Fenômeno 7. As tempestades eternas Venezuela, onde o rio Catatumbo encontra o lago Maracaibo. Lá acontece algo que desafia toda a meteorologia. Uma tempestade elétrica que nunca para. 160 noites por ano, 10 horas por noite, 280 raios por hora, durante séculos, sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma intensidade. Não é uma região de tempestades frequentes. É uma tempestade que simplesmente existe, permanentemente. Meteorologistas explicam: umidade do lago, plais vento das montanhas, plais temperatura específica, dryless condições perfeitas para tempestades. Ok, isso explica tempestades frequentes, mas não explica uma tempestade eterna. Não explica por que ela acontece no mesmo local exato, noite após noite, com precisão de relógio suíço. Não explica por que, mesmo quando as condições perfeitas não estão presentes, a tempestade continua. E tem mais. Em 2010, a tempestade parou. Pela primeira vez em séculos, por 6 semanas, cientistas entraram em pânico. O que havia mudado? Mudanças climáticas? Atividade humana? Então ela voltou, do nada, com a mesma intensidade de sempre, como se nunca tivesse parado. Não há modelo meteorológico que explique esse comportamento. É como se a tempestade tivesse consciência própria, como se tivesse decidido fazer uma pausa e depois voltar ao trabalho. A natureza não funciona assim. Fenômenos naturais não decidem fazer nada. São processos físicos sem intenção, ou não são? 7 fenômenos, 7 mistérios que desafiam tudo o que achamos que sabemos sobre nosso planeta. Pedras que andam sozinhas, nuvens que preveem desastres, gravidade que falha, ondas que aparecem do nada, sons impossíveis das profundezas, luzes que dançam sob a água, tempestades eternas. E aqui está a verdade mais assustadora. Esses são apenas 7. Existem centenas de fenômenos inexplicados acontecendo neste exato momento ao redor do mundo. A natureza está tentando nos dizer algo? Ou simplesmente estamos descobrindo que este planeta é muito mais estranho e muito menos compreensível do que nosso ego científico gosta de admitir? Uma coisa é certa: quanto mais aprendemos sobre a Terra, mais percebemos o quanto não sabemos. E talvez isso devesse nos assustar um pouco mais do que assusta. Se inscreva para descobrir mais mistérios que a ciência não consegue explicar. Porque a realidade, ela é muito mais estranha do que qualquer ficção. Qual desses fenômenos te deixou mais perturbado? Comenta o número aqui embaixo.